Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, fiquei muito feliz quando recebi o convite para participar desses depoimentos dos alunos da Escola Paulista de Medicina. E é engraçado, em toda a minha trajetória política, hoje no futebol, profissional, militante, a referência é sempre a Escola Paulista de Medicina. E eu me lembro de um livro de um grande escritor, psicanalista infantil, Bruno Bettelheim, ele dizia o seguinte, ele tem um livro que ele diz que tudo que ele sabe ele aprendeu no jardim de infância. Muito interessante, porque é realmente um período, eu diria, estratégico da vida, da formação da cidadania, esse período de 0 a 6 anos. E eu diria que a vida profissional, guardando essa referência, essa alusão ao Bruno Bettelheim, é muito semelhante, ou seja, tudo que a gente depois é na vida depende desse período estudantil, particularmente da formação universitária. E eu sou o Walter Feld, eu tenho hoje 65 anos, morador aqui da Vila Mariana, desde que eu vim com os meus pais de Itu, nós éramos moradores de Itu, eles dois imigrantes, minha mãe imigrante da Letônia, depois da Primeira Guerra Mundial, fugindo de um período já de perseguição, naquele espaço geopolítico complexo da formatação da União Soviética, e meu pai fugindo antes do início da Segunda Guerra Mundial, polonês, porque se não fugisse seguramente iria para os campos de concentração. Então, de formação judaica, de pais imigrantes, um país em relação ao qual eles não tinham conhecimento da língua e se formaram como profissionais, comerciantes, na luta pela sobrevivência. Muito semelhante à quantidade gigantesca de imigrantes que hoje vão para a Europa, vêm para o Brasil, da Venezuela, do Haiti, pessoas que não dominam a língua, não dominam a cultura, mas depois se viram, se formam, constroem suas famílias, e nós somos um pouco resultado desse processo, ou seja, nós somos a outra geração que teve muito mais facilidades do que eles, mas que guardam provavelmente uma forte carga cultural de superação, de transição, de dificuldades, mas muito mais fácil do que a vida que eles tiveram. Imagina meu pai 2 meses no navio, fugindo da guerra, com toda a família ainda lá, não falando português, falando russo, falando alemão, falando hebraico, falando todas as línguas, mas que nenhuma tinha importância aqui no Brasil. E tudo isso traz uma carga de formação cultural e principalmente humanística. Eu falo isso tudo porque essa questão humanística que talvez seja a base de todo o processo que me fez estudante de medicina aqui da Escola Paulista, que eu reitero, a Escola Paulista para mim é uma referência definitiva na minha formação. Eu com muita sorte, porque eu morava aqui na Vila Mariana, na Marselhesa, estudava no Pasteur, que 2 esquinas de casa, e eu, quando fiz o vestibular, em 1971, eu entrei na Escola Paulista de Medicina a 2 quadras da minha casa. Então, sempre fui muito próximo, o que fez, inclusive, que os meus colegas, tanto do Pasteur como da Escola Paulista, fossem muito à minha casa. Eu passei agora em frente a ela, agora já uma outra fase, já vendida pela morte recente da minha mãe. Nós sempre moramos aqui, mas eu queria retomar essa ideia da formação humanística que me faz estudante. E no primeiro ano da faculdade, eu já me questionava por que eu queria ser médico. E me perguntava por que você quis ser médico e não outra profissão. Por causa dessa formação humanística. Eu imaginava que a minha relação deveria ser com as pessoas. E me parecia naquela oportunidade que, para ter uma relação íntima, eu diria profunda com as pessoas, a medicina talvez fosse a profissão mais adequada. Eu não me arrependo até hoje, ela que me ensinou muitas coisas para compreender o ser humano, mas depois, como eu vou poder falar, eu fui para outras atividades, mas que foram me oportunizadas pela formação médica. E eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1972, num período muito difícil. Eu diria um período
de obscurantismo por conta do sistema militar, é um regime fechado, com pouca abertura para o debate, para a discussão democrática, mas eram questões que eu ainda não entendia muito bem. Eu só tinha um conflito existencial por que eu queria ser médico, já entendendo as enormes contradições do Brasil. A pobreza, a miséria. E eu me lembro que a família falava muito, Walter, você vai ser médico, vai ser um indivíduo muito direcionado, só vai falar sobre medicina e seguramente por se formar na Escola Paulista em São Paulo, diz o seguinte, você vai, na verdade, ter um consultório e vai atender as pessoas que podem pagar. Naquela época, a medicina privada, a clínica de professores e mestres da medicina era o desejo de todo estudante de medicina que aqui entrava. Não havia essa formação na área de saúde pública, saúde preventiva. Eu me lembro que essa era uma questão muito localizada na escola. Me lembro muito do professor Baruzzi. Essa é uma figura de uma referência muito forte, mas que era uma atividade meio paralela, ou seja, os estudantes entravam com essa perspectiva, ou seja, ter uma clínica em São Paulo, ser reconhecido e ganhar bem, né? Não era o que me empolgava, sinceramente, me empolgava talvez a descoberta de outros caminhos, outros rumos, e eu tive um conflito muito grande no primeiro ano da faculdade, na minha subturma, dentro daquela turma de 72, eu queria entender melhor qual seria o meu futuro, qual seria a minha vida, quais seriam os meus sonhos a serem construídos. Foi um ano muito difícil, um ano que, inclusive, eu me lembro, eu ia muito para Embu, eu deixei o cabelo crescer, meu pai, que muito esforçado nesse pós-período de transição da vinda da Europa, ele se tornou um comerciante relativamente bem de vida. Ele falou, Walter, entrou na faculdade, te dou um carro, um chave de ouro, pela alegria de você entrar na faculdade de medicina, e você vai ter uma vida boa, pode ficar tranquilo, sendo uma escola pública ainda, nós não vamos ter que pagar, tudo vai ser mais fácil, e vou te dar todas as condições de você ser um grande profissional da medicina brasileira. Bom, ele me deu o carro mesmo, e eu me lembro, um mês depois, eu falei, pai, eu não quero esse carro, não me sinto bem, tem estudantes mais pobres que vêm do interior, eu fico bastante incomodado com isso, eu vou dar meu carro para o meu irmão, eu quero, na verdade, uma bicicleta. Eu me lembro, nos primeiros meses da escola, eu vinha de bicicleta, era pertinho, estacionava, já era um pouco diferente, deixei o cabelo crescer, falei, bom, para onde que eu vou? Aí eu, muito curioso, eu falei, será que tem centro acadêmico? Como é que funciona aqui? Eu fui visitar o centro acadêmico aqui na Diogo de Faria, cheguei lá, era uma solidão, um deserto, quase um cemitério, não tinha absolutamente nada lá. Alguns poucos estudantes fazendo muito a área científica. Perguntar, mas e a organização dos estudantes? Não, que a gente toca essa área aqui, nesse momento não tem mais centro acadêmico, é diretório acadêmico, porque eles foram extintos pelo sistema militar, porque eles simbolizavam a luta dos estudantes, isso não existe mais. Aquilo me incomodava muito, porque como que não tem? Como é que os estudantes não se organizam? Como é que é esse negócio? Comecei a me interessar muito por isso, comecei a ir frequentemente no centro acadêmico, sem nenhuma orientação, ninguém me falava nada, e eu tentava descobrir essas coisas. Comecei a ir lá frequentemente, via se tinha algum jornalzinho para divulgar para os estudantes, mas eu diria que era um período onde não se falava nada de movimentação, de política, de organização dos estudantes, era realmente, eu diria, uma verdadeira solidão. Mas eu ia frequentemente lá, tentando participar do departamento científico, havia um conflito com a Atlética, porque a Atlética eram aqueles, naquele período, que se diziam contra a política, eles eram os alienados militantes, convictos e totalmente contrários à movimentação política. Eu me lembro de duas figuras importantes nesse período da Atlética, com os quais depois eu fiquei muito amigo, e é muito interessante, todos que eu vou dizer, eventualmente, de algum conflito, se tornaram grandes amigos, até eleitores na minha carreira política. Mas eu me lembro de duas figuras, que é o Júlio,
né, que até tinha um certo parentesco comigo, e o Sérgio Talarico, esse grande dermatologista, que tinha essa militância esportiva, ao contrário a qualquer atividade relacionada ao diretório acadêmico naquela oportunidade. Mas com essa movimentação inicial, aí de repente eu sou procurado pelo Gilberto Natalini, que percebe esse movimento que eu começava a fazer. Eu tinha alguma participação da Sueli Lourenço, da Sula, que espero que faça o depoimento um dia também. Ela era minha coleguinha da minha subturma dessa classe de 72, e o Gilberto chegou: olha, eu sou o Gilberto Natalini, eu estou vindo da prisão, o regime militar me prendeu, sofri torturas, é a primeira vez que eu ouvia aquele tipo de história. E ele falou: olha, a gente está vendo a sua movimentação aqui, seu interesse, a gente gostou muito, a gente queria saber, já que nós não podemos aparecer, se é possível você fazer as coisas por nós lá no centro acadêmico. Tem uma história bonita do Barretinho, que era o jornalzinho da militância que a gente tinha dos estudantes aqui da escola. A gente podia reativar o Barretinho, você podia pensar na possibilidade de ter uma atividade um pouco mais de organização dos estudantes e, eventualmente, a gente podia fazer algumas reuniões, assembleias, atrair algumas pessoas, para ver se a gente constitui um grupo aqui. Eu me lembro do Caldas também, não sei se o Caldas já fez o depoimento, a gente brinca muito, o Caldas era a baleia socialista, é o termo que inclusive a gente coloca no livro desse grupo de médicos, mas eram as pessoas que não podiam aparecer por conta de histórias anteriores, que seguramente eles vão contar, mas que através de nós essa movimentação começava a acontecer. A partir daí o processo foi muito expressivo, porque 72, 73, 74 começam mudanças importantes no Brasil, os estudantes de alguma forma começam já a se movimentar, começam a reagir contra aquilo que vinha acontecendo. Há uma correspondência a isso em vários livros que demonstram esse esforço do movimento estudantil, do movimento operário, particularmente Osasco, o São Bernardo do Campo. O Lula já começa a aparecer nas movimentações dos operários. Há uma correspondência entre esse movimento inicial, certo? Quase embrionário, dos estudantes, que nós aqui na Escola Paulista de Medicina representávamos, aí já com gente vindo, gente chegando. Eu me lembro do Zé Eduardo, me lembro do Lila, me lembro da Vicenza, me lembro do Nassime, me lembro de várias figuras que começaram a se chegar juntamente conosco e ativar o centro acadêmico, já na luta o centro acadêmico precisaria ser reativado. É ele que historicamente tinha esse papel de organização, não era o diretório acadêmico. Esse conflito, o diretório é do sistema militar, o sistema independente é o centro acadêmico. Nós temos que retomar essa batalha, e foi retomada, tudo com seguramente acompanhamento do regime militar, que não gostava dessa movimentação. Nós tínhamos eu não diria um medo, mas nós tínhamos uma apreensão de que esse movimento estaria sendo acompanhado, porque ele fazia parte de um movimento muito maior de reação da sociedade brasileira na busca de liberdade, de democracia, de livre manifestação, de livre organização. Eu diria que nós éramos esse núcleo da escola que correspondia a um movimento muito maior da sociedade civil, da luta dos democratas, daqueles que estavam começando a voltar externamente no Chile, na França, estavam querendo voltar para o Brasil para poder reconstruir o processo democrático que tinha sido extinto a partir de 1964. Foi um período muito bonito. Eu me lembro de batalhas estudantis, eu me lembro que a gente começou já a disputar a direção do centro acadêmico, que finalmente em 1976, aí já com um movimento estudantil bastante febril, nós organizando muitas assembleias, seja nas classes, seja na recepção aos calouros, seja nos pátios que havia muito em frente à janela do diretor. Me lembro, era o Prates na época,
hoje uma figura incrível, mas era diretor na época, ele respondia aos interesses do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, que seguramente tinha uma base do SNI instalada. Depois a gente ficava sabendo que tinha o pessoal, pelo menos diziam, né, do SNI, que fotografava as nossas assembleias, acompanhava os nossos diálogos e interpretava aqueles provavelmente comunistas que estavam surgindo. Nós não éramos nada disso, não tínhamos essa influência do comunismo. Nós éramos jovens libertários que queriam, de alguma forma, participar do processo de redemocratização do Brasil. Né? Era exatamente isso. Havia muita pureza. Né? Eu falo com toda a convicção, muita pureza. A gente queria ter uma vida livre, a gente queria se manifestar, se organizar, e o instrumento dessa manifestação, na prática, era a reconstrução do centro acadêmico, a retomada do Barretinho, a orientação desses mais velhos. Então, só para reconstituir, ou seja, nós éramos parte de uma grande onda, porque é inexorável, qualquer sociedade humana, depois de um período de enorme repressão, de controle dos movimentos autônomos, independentes e livres de uma sociedade democrática, depois que há um sistema repressivo, começam mecanismos de tentativa de libertação e de manifestação. Nós éramos só reflexos desse período. E é muito interessante porque aquela crise existencial que eu tinha no primeiro ano, ela era respondida por essa movimentação. Me sentia muito satisfeito com essa possibilidade e era engraçado porque a gente não abandonava os estudos, né? Porque eu me lembro muito bem que os nossos líderes, tipo Gilberto e outros tantos, diziam o seguinte: tem que ser um bom estudante de medicina, tem que ser um bom médico depois, porque senão eles vão dizer que a gente faz isso tudo porque é vagabundo, porque não estuda. Então, em vez de estudar, fica dedicado a esse movimento. É a crítica que normalmente sempre surgia. Então, a gente estudava bastante. Eu me lembro, era muito aplicado para que a gente não tivesse esse tipo de manifestação que justificasse fazer outra atividade que não fosse a nossa atividade principal. Então, era frequente, não faltava nas aulas, me relacionava muito com os professores que nos viam com resguardo, aqueles que eram de posição mais radical, eventualmente ou por medo ou por identidade com o sistema militar, mas a gente percebia muitos professores que tinham simpatias pela nossa causa. Eles sentiam que nós éramos, na verdade, expressão daquilo que eles gostariam de fazer também, mas que eventualmente, por uma série de motivos, aquilo não fosse possível. Eu me lembro de muitas assembleias aqui na escola. Eu me lembro uma, talvez a figura das mais importantes da minha vida foi o professor Oswaldo Ramos. Né? Para mim, a figura talvez das mais inteligentes que eu conheci na minha vida, um homem extraordinário, uma das mortes que eu mais senti, mas era meu grande adversário. É incrível, né, como é que isso acontecia. Ele era o símbolo da medicina aqui na escola, eu era o líder dos estudantes, e eu me lembro do embate que nós tivemos num dos auditórios aqui da escola, uma assembleia para a retomada ou não da greve, era uma greve geral dos estudantes, e a gente ia fazer uma assembleia para decidir se a Escola Paulista entraria ou não em greve. E eu me lembro, o auditório absolutamente tomado, eu, presidente do centro acadêmico, ele, uma voz muito forte entre os professores, e ele dizia o seguinte: olha, pessoal, eu acho justo, ele era um democrata, sempre foi, mas ele tinha algo mais forte em relação à questão da democracia, que é a paixão pela escola. Ele não admitia, hipótese nenhuma, que qualquer movimento prejudicasse a escola. E, segundo ele, uma greve seria um equívoco que prejudicaria o funcionamento do hospital, do atendimento aos pacientes e da formação dos alunos. Eu me lembro de uma intervenção muito forte dele, onde ele dizia: olha, não quero discutir o conteúdo dessa greve, mas ela é equivocada porque ela produz uma série de prejuízos, então eu diria que fazer a greve nesse momento é ser contra a escola. Bom, logo em seguida eu falei
e disse o seguinte: olha, eu entendo a posição do professor Oswaldo Ramos, mas eu diria que hoje nós não nos mobilizarmos no fluxo total de movimentação dos estudantes na sociedade brasileira pela democracia, isso sim é ser contra a universidade, ser contra a educação, ser contra uma qualidade melhor de vida para o povo brasileiro. Eu fazia um discurso absolutamente político e era, na verdade, o sentimento daquela Assembleia, daquela população, e logo em seguida a gente coloca em votação e 90 e tantos % levantam a mão, as duas mãos, dizendo greve, greve, greve. Então, naquela oportunidade, eu derrotei o meu ídolo, meu líder clínico de medicina. Não foi fácil, mas eu tinha que, evidentemente, cumprir aquele papel. Ele ficou muito chateado, muito triste. Ele tinha um sorriso nervoso clássico que todo mundo conhecia. E depois de um tempo, ele virou meu maior amigo. A gente comentava muito sobre isso. Eu nunca me esqueço, depois que eu me formei, eu fui para o Exército. A primeira cartinha que eu recebi no Exército foi do professor Oswaldo Ramos, onde ele revelava, apesar dos nossos conflitos e contradições, ele revelava a admiração que ele tinha pela minha luta. É uma figura extraordinária, me apoiou muito nas minhas campanhas eleitorais, o que demonstra que havia uma identidade de posições. No fundo, né, juntando essas linhas paralelas do conflito, havia lá no final uma sinalização do próprio professor Oswaldo Ramos e de tanta gente. Eu me lembro muitas figuras que, inclusive, lutaram antes da consolidação do sistema militar, como presidentes do centro acadêmico, mas que naquela oportunidade eram professores que estavam na defesa da escola pública, e não achavam que a greve fosse o mecanismo ideal. Nós fizemos muitas greves aqui, fizemos greve de alunos, fizemos greves de médicos residentes, comandados no primeiro período pelo Francé, que fundou a Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista. Ou seja, era um grupo, né? Era eu, o Gilberto, o Francé, o Walter Nascimento, o Caldas, depois o Nassime, o Maurício, tanta gente que veio junto, mas era um grupo, a gente estava espalhado em todos os lugares, mas nós éramos idealistas. Claro que depois a gente começou a ver, isso precisa ter um rumo, não adianta só ser idealista, deve ter movimentos políticos mais consistentes. Aí todos nós fomos para o Partido Comunista do Brasil. Imagino que o Gilberto já tenha feito esse depoimento. Eu fui o último deles, porque eu fui para o Exército, não tinha ainda esse conceito. Quando eu voltei, o Gilberto disse: olha, Walter, todos nós já nos filiamos ao Partido Comunista, só falta você. E eu me lembro, Gilberto, mas precisa mesmo ser filiado? Eu tinha uma resistência, eu queria, achava que precisava ser mais independente, mais amplo, mais ecumênico. O Gilberto falou: não, Walter, se tem alguém que comanda, é vanguarda, que vai fazer a grande transformação da sociedade brasileira, será o Partido Comunista, nós precisamos de você lá. Eu falei: Gilberto, eu estou indo por você. Se você acha que é isso, eu não tenho como recusar, tendo em vista que nós viemos até aqui, então vamos para lá. E foi muito interessante, porque esse grupo de estudantes de medicina e de médicos residentes, médicos que já estavam na atividade profissional, em 76 se desloca para o bairro do Cangaíba, para aí sim fazer o trabalho popular. A gente achava que já havia um certo esgotamento de ação política no mundo estudantil, no mundo universitário, que a gente precisava caminhar em direção à organização da classe operária, que estava na periferia de São Paulo, aí já com uma visão política mais estruturada. E aí nós fomos fazer esse grande movimento social, popular, da periferia, ligado aos trabalhadores, que o Gilberto constituiu a partir da relação que ele teve na prisão com o João Chide e outros militantes da causa operária, e já fazendo uma integração entre nós, estudantes, profissionais liberais, médicos, a classe operária, para fazer o que a gente chamava da revolução. Mas eu queria voltar um pouco à Escola Paulista, porque aqui me parece ser a base
mais importante desse depoimento, tentando lembrar, inclusive, tantas coisas que aconteceram nesse período. É muito difícil resumir 6 anos, depois 2 anos de residência, tudo que houve. E eu me lembro outro fato muito interessante, que acho que eu nunca revelei, que é a organização dos trabalhadores. Porque a gente já tinha um avanço em nível de consciência política, organizativa, dos médicos, dos estudantes de medicina, dos professores, mas não havia organização dos trabalhadores. E eu me lembro, naquela época, eu já era médico residente e eu ficava muito incomodado, porque os trabalhadores a todo momento, nas clínicas, nas atividades, no pronto-socorro, reclamavam das suas condições de trabalho. Mas eles não tinham nada organizado, absolutamente nada, mas uma queixa, uma reclamação de salário, situação funcional, de carga de trabalho, às vezes de condições de funcionamento dos plantões. Eu falei, pessoal, se organizem, está tudo organizado na escola, por que vocês também não fazem isso? Mas eles não sabiam como fazer. Eu não me lembro muito bem, me lembro da Antônia, acho que foi a primeira funcionária da associação depois criada dos funcionários. Eu me lembro uma coisa muito interessante, eu estava na Merepan, na Associação dos Médicos Residentes, eu falei, nós temos que ajudar os funcionários a se organizar, mas como é que faz? Eles não têm uma base, não tem um núcleo, não tem um líder aí que apareceu para puxar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma cartinha dos médicos residentes, assinado por mim, que se eles se organizarem, os médicos estarão do lado deles. Bom, eu fiz essa cartinha e distribuí em todo o hospital, todo o ambulatório. Falei, olha, parece que tem um movimento aí e nós, médicos, estaremos apoiando se eles acontecerem. E juro, havia só movimento, eu diria, muito sem um núcleo de organização. Mas essa cartinha, o que tem? Os funcionários, eu falei, olha, eu não sei de nada, mas parece que os funcionários estão se organizando. E não estavam. Eles tinham vontade, mas não estavam. Falei, mas acho que vai ter uma reunião amanhã no auditório do 2º andar. Como é que chama o auditório? É Leitão da Cunha, no 2º andar? Do hospital? Acho que é Leitão da Cunha. É um auditório relativamente pequeno. Falei, vai ter uma reunião às 2 horas, acho que na quarta-feira, e acho que os funcionários estão se organizando. Tudo mentira. Era uma invenção. Interessante, às 2 horas o auditório estava absolutamente abarrotado de funcionários, tinha gente para fora, e aí, bom, mas e aí, quem que vai falar? E eu lá, dizendo, tem que ser um funcionário, não pode ser um médico aqui, o estudante, tem que ser um funcionário. Por favor, vocês estão reclamando o tempo todo, comece a organizar essa assembleia e ver o que vai acontecer. Bom, nada acontecia. Aí eu chamei a Maria Angélica Gomes. Maria Angélica era uma enfermeira, também militante com a gente. Falei, Angélica, dá um rumo aqui para essa reunião, porque senão não vai acontecer nada. Aí ela toma a palavra e ela, olha, pessoal, a gente precisa se organizar, porque aqui está tudo... Hoje ela foi muito importante, ela foi dirigente da Organização Pan-Americana de Saúde, viajou por toda a América Latina, acho que só não foi para o OMS. Hoje, acho que ela casou com um general, acho que mora em Brasília, mas ela foi chave naquele momento, porque precisava uma figura, e ela falou, pessoal, nós temos que se organizar. Tal. Daquela assembleia saiu uma greve de 23 dias, uma das greves mais importantes do período, paralisou integralmente o hospital, e os funcionários conquistaram muito das suas reivindicações. Eu só conto essa história, não por nenhum proselitismo, nem por nenhum vanguardismo que, porventura, a gente tenha tido, mas só para mostrar como que havia um fervor, um núcleo, uma vontade enorme de manifestação, de vontade de poder reclamar, fazer as reivindicações, como estava no núcleo dos problemas a dificuldade de se organizar por medo
de perseguição, por medo do sistema, por um sindicalismo que era extremamente pelego e que atendia muito mais aos interesses dos patrões, da organização interna dos trabalhadores. Mas quando acontecia de maneira, entre aspas, espontânea, houve um estímulo, mas na verdade havia um sentimento. A única vantagem nossa foi ter apurado um sentimento para que ele efetivamente acontecesse e mostrando depois no desdobramento, foi um grande sucesso. Portanto, ele tinha a essência, tinha as razões para que efetivamente pudesse acontecer. Em 1976 e 7, eu faço exame para ser residente, mas eu já estava muito marcado, eu já tinha tido uma militância muito grande e eu tinha certeza que teria dificuldade de fazer, não por falta de estudo, mas porque havia um componente subjetivo na escolha dos residentes e naquela oportunidade, não saberia dizer muito hoje, mas ser médico residente era fundamental para continuar a formação. Me lembro, eu fiz o exame de clínica, eu queria fazer clínica aqui na escola, depois eventualmente seguir o rumo da saúde da família, ou preventiva. Tinha muita clareza, mas eu queria fazer clínica, porque a escola era sempre a base mais importante de clínica no Brasil, por influência, inclusive, do Oswaldo Ramos, que nessa oportunidade já era bastante próximo, e eu fiz o exame, eu sei que eu fui muito bem, e o professor Manuel Lopes, grande figura, puxa vida, saudade dele, ele me chamou e falou: Walter, tem um exame agora oral. É uma história muito bonita. Tem um exame oral. E para você eu não vou fazer nenhuma pergunta clínica. Você foi bem no exame escrito, mas eu queria fazer um exame oral com você. Eu só tenho uma pergunta. Você, como médico residente, vai continuar do jeito que você foi estudante? Você vai fazer greve? Eu falei: professor, eu vou ser médico residente para ser médico residente. Eu não venho aqui com esse objetivo. Não é o que me move hoje. Eu tenho consciência de que minha fase estudantil se encerrou, agora eu preciso entrar numa atividade profissional. Mas você conhece a minha cabeça, eu sou um democrata. Ele falou: tá bom, Walter, então nós vamos te aprovar, você está aprovado, você vai ser médico residente da escola e meus parabéns. Naquele ano, no primeiro ano, teve a primeira greve dos médicos residentes da Escola Paulista. Evidente, nós participamos, mas é incrível, porque logo em seguida eu fui para o Exército. Eu fui para o Exército porque eu vinha adiando essa minha atividade, o Exército já me convocava desde o primeiro ano da faculdade, fui para o Exército, seguramente com algum nível de perseguição, porque eu fui para uma das piores unidades do Exército Brasileiro, no Forte Coimbra, no Pantanal Mato Grossense, fronteira com Paraguai e Bolívia. E é interessante porque eu fui convocado aqui na segunda região militar e imediatamente transferido para Campo Grande e transferido depois para Forte Coimbra. Eu fiquei um ano lá em Forte Coimbra, frequentemente vindo para cá, contactando, e tranquei a minha matrícula na residência. Então, mas aí que eu mantive os contatos com o professor Oswaldo Ramos, eu vinha frequentemente e voltei depois, voltei para a residência, mas aí eu já estava muito na política, eu já estava no Partido Comunista, já com uma linha de, eventualmente, de ser um candidato a vereador. Eu, Gilberto Natalini, eram os candidatos que estavam sendo escolhidos. Depois o Gilberto não foi, eu fui. E eu fui, uma coisa muito interessante, porque o candidato era o Gilberto e outros. E eu trouxe aqui para a escola, para um transplante renal, o dirigente do Partido Comunista, que ele tinha que fazer um transplante renal, e fui levar o professor Oswaldo Ramos. E a hora que eu entro na faculdade, como eu tinha aquela militância de greves, de estudantes, de médicos residentes, de funcionários, eu ia entrando por aquelas rampas do ambulatório
e ia cumprimentando as pessoas, os estudantes, os funcionários. Eu era relativamente querido e conhecido na escola, e o dirigente ficou muito admirado. Eu falei, não, isso é porque eu estou há 7 anos aqui, imagina, 8 anos. Não, mas pelo amor de Deus, você é muito querido, o pessoal gosta muito de você, eu vou sugerir ao partido você ser candidato a vereador. Eu falei, não, pelo amor de Deus, agora eu quero ser médico, eu preciso cumprir essa minha... Não, você vai ser político, eu vou recomendar ao Comitê Central do Partido Comunista para você ser candidato a vereador. E aconteceu. Eu fui só levá-lo para fazer um transplante renal. Mas eu queria lembrar uma outra história muito interessante, porque a partir de 75 a gente já tinha essa militância fora da escola e tinha um movimento muito importante na época chamado Movimento do Custo de Vida, movimento contra a carestia, que era um movimento social, popular, gigantesco, que batia panelas e falava que o custo de vida para a população era muito alto, que a gente precisava lutar pela redução, principalmente dos produtos alimentícios básicos e tal. E esse movimento tinha muita dificuldade de fazer os panfletos, né? Naquela época eram mimeógrafos, a gente se movimentava do jeito que dava, porque aquilo era um instrumento poderoso para a gente comunicar às pessoas os movimentos que estavam acontecendo. Era sempre através de cartinhas, documentos, mimeógrafos, offset, que eram as expressões da época, acho que nem existe mais. E o movimento contra a carestia tinha muita dificuldade gráfica. Eu, às 3 horas da manhã, eu tinha um amigo na gráfica aqui da escola, e eu trouxe rolos e rolos de papel, aquelas enormes. Eu ia rodando pelas ruas aqui, da Napoleão de Barros, Diogo de Faria, mesmo da Marselhesa, eu ia rolando pela rua, coloquei de madrugada esses rolos na gráfica da escola e para rodar o panfleto do movimento do custo de vida, da carestia. Bom, era tão evidente aquilo, apesar do meu aliado dentro da gráfica, que foi descoberto, né? Aí eu fui levado à congregação para expulsão. Queriam me expulsar da Escola Paulista de Medicina, pesado. Eu tinha realmente extrapolado, porque o que é a gráfica da escola poderia, um movimento, uma universidade pública, federal, ligado ao sistema militar, era realmente algo de subversão máxima. Foi levado à congregação, e eu sei que na congregação a tendência era a minha expulsão. E eu me lembro figuras como Paulo Pontes, Luque, que infelizmente morreu precocemente, me defendendo. Eu imagino que o próprio professor Oswaldo Ramos, reconhecendo que era um desvio de um menino que queria participar da vida política, às vezes de forma infantil, ingênua, sem a segurança máxima necessária, e me deram um pito, uma advertência, mas eu não fui expulso. Mas imagino que seria para os meus pais, para a minha vida profissional, ser expulso de uma universidade apenas por querer se manifestar politicamente, né? Não é como as coisas de hoje, que é eventualmente a corrupção, o desvio, são coisas que na época não se falavam. Na verdade, a grande batalha era a luta pela liberdade mesmo, que era o que a gente sonhava tanto. Então, são coisas que eu me lembro, são muito fortes aqui. É claro que tem inúmeras outras histórias que a gente deve ter esquecido, mas dizer que foi um período mágico, impressionante, histórico. E hoje, como é que é hoje? O que foi a importância de estudo para os dias de hoje? Eu virei político, né? Foi essa subida na rampa e o transplante renal do dirigente do Partido Comunista, o nome dele era Barbosinha, um dirigente importante e depois morreu, que eu virei vereador por 2 mandatos, 10 anos, depois virei deputado estadual por 2 mandatos, fui presidente da Assembleia, líder do governo Mário Covas, fui secretário da Casa Civil, eu fui secretário, depois fui deputado federal, secretário de Esporte de São Paulo, fui secretário das subprefeituras,
secretário internacional de grandes eventos. Eu tive 7 mandatos, 2 vereador, 2 estadual, 3 de federal. Participei de todas as lutas desse período. Depois, já como vereador, participei do processo de redemocratização do Brasil, já na luta pelas diretas, participei da organização dessa atividade gigantesca que mudou a história do Brasil, a construção da democracia, através do Montoro, do Mário Covas, depois do Alckmin, do Serra, de tanta gente importante que construiu o PSDB. Eu saí do Partido Comunista em 1985, na campanha do candidato ao prefeito Fernando Henrique, naquele período. Fui para o PMDB e depois nós construímos o PSDB e fiquei lá até o ano de 2014, quando assumi a coordenação política da campanha da Marina Silva, que quase foi presidente do Brasil, e foi meu último mandato, 2014. Participei dessa última campanha. Ao sair do PSDB, eu renunciei ao meu mandato, porque achava que o mandato deveria ser do partido e não do político. E depois da campanha da Marina, eu fui convidado para ser secretário-geral da CBF, essa instituição complexa que organiza o futebol brasileiro. Atualmente eu sou secretário-geral já há 4 anos, participando de um processo extraordinário em outra frente de batalha, que é a construção de uma governança correta, ética, transparente e eficaz dessa atividade que é a paixão nacional, que é o nosso futebol, que é uma atividade econômica relevante, hoje quase 2% do PIB brasileiro, que gera emprego, renda, atividade econômica extremamente eficiente, com resultados extraordinários. E essa é um pouco a trajetória, ou seja, a partir do jardim de infância da política, que foi a Escola Paulista, participando ativamente da vida política nacional, como executivo, como parlamentar, depois como coordenador de campanhas e agora nessa atividade de futebol. Eu brinco dizendo que eu tive quase todas as oportunidades na vida, né? Ser médico para conhecer os problemas da vida e da morte, né? Das amarguras, da dor humana. Tive a oportunidade de ser político para conhecer as entranhas do poder e tive a oportunidade agora de militar no futebol para conhecer essa coisa extraordinária que são as paixões, né? O futebol, dizem que é a única atividade que o torcedor não muda. Ele muda de outras coisas, mas do time de futebol ele não muda. Então, é uma paixão muito consolidada. Então, eu só tenho a agradecer à Escola Paulista por ter me ensinado tanto a militar, a conversar, a dialogar, a lutar por aquilo que você acredita, defender aquilo que você considera ser seu direito, ou direito de outros, sempre na linha de você participar de algo que seja além do seu interesse próprio, pessoal. É o que a política nos ensina como um pensamento maior. Não é uma atividade que visa, como nos últimos tempos visou, infelizmente, interesses de ódio pessoal, de enriquecimento ilícito, de desvio de recursos públicos. Eu diria que essa base de princípios e valores que deve ser ação em prol do bem comum, são coisas que eu aprendi na Escola Paulista. Ela que me fez entender que vale a pena lutar pelo bem do próximo, pelo bem coletivo e pelo bem comum. Viva a Escola Paulista de Medicina!